Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando com o seu programa semanal de saúde com muitas dicas para você. Hoje, sábado, 1º de junho de 2024, na reflexão desta semana teremos uma participação especial. O pastor Arilton. O pastor Emerson está num concílio de pastores e não pôde estar participando. E no quadro das curiosidades, Lili Bold falará dos alimentos que são bons para as infecções. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema. Olá pessoal da Rádio Cidade Alta FM de Diamante do Oeste. Aqui é pastor Arilton Oliveira, do programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo, mas que bom poder estar me dirigindo a você nesta hora para nós termos uma breve reflexão da Palavra de Deus. Você gosta dos Salmos? Eu também sou apaixonado pelos Salmos. E hoje queria trazer para você a história de quem sabe do Salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. É o Salmo do pastor, ou do bom pastor, como é chamado. O versículo 1 diz, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante que outro dia eu ouvi que numa reunião de formatura, uma grande reunião de formatura, havia um jovem com uma bela voz, e ele estava apresentando a cerimônia, quando de repente ele começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. E ele, usando toda a sua capacidade de locução, com a sua bela voz, bela dicção, a empregação das tônicas, quando ele terminou, uma multidão aplaudiu de pé. Foi algo impressionante numa formatura universitária. Mas assim que terminaram os aplausos, esse jovem chamou à frente um idoso senhor, que ali na primeira fila estava sentado, e pediu que ele participasse desse momento tão especial também. E aquele idoso senhor, já com seus cabelos brancos, quem sabe com seus 80 anos de vida, começou também a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Repetiu todas as palavras que o jovem havia pronunciado. Mas quando ele terminou o verso 6, não se ouviu nenhum som de aplauso, mas se perceberam lágrimas nos olhos. Aquele jovem voltou à frente, pegou o microfone e disse para aquela multidão que ali estava: vocês sabem qual é a diferença? A diferença da reação que vocês tiveram? Esse Senhor é meu Pai. Eu estou longe dos caminhos do Senhor e eu conheço o Salmo do pastor, mas o meu pastor conhece o pastor do Salmo. É por isso que vocês reagiram assim. Ele sabe quem é o pastor do Salmo. Depois que eu li essa história, eu fiquei me perguntando, nós conhecemos o Salmo do pastor ou o pastor do Salmo? Quem é Jesus para você? Sabe que existe um texto na Bíblia que eu gosto demais, que é Filipenses 1, verso 6, onde Paulo escreve que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se você está sendo alcançado por essa mensagem agora, é porque Deus não se esqueceu de você. Ele tem trabalhado na sua vida por muito tempo. E aquele que começou boa obra no seu coração, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, Jesus não pode forçar ninguém a aceitá-lo. Jesus não pode forçar ninguém a acreditar na existência dele. Esse é um direito que ele nos concedeu por criação. Chamamos isso de livre-arbítrio. E você pode exercer hoje o seu livre-arbítrio para continuar duvidando da existência dele, tentando tocar a sua vida sozinho, ou então
acreditando de que há um Deus no céu, que criou a todos nós, que nos ama e tem planos especiais. Por isso, nesse dia, pare um pouquinho e reflita. Você conhece o Salmo do pastor ou o pastor do Salmo? Quem é Jesus para você? Agora não se esqueça que esse Salmo, Jesus se apresenta de duas formas. Nos versos 1 ao verso 4, Jesus é o bom pastor, aquele que vem morar com suas ovelhas. Jesus mesmo declarou: eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque ele é aquele que se assenta à porta para nos guardar e nos proteger. Se algum animal tenta entrar, o pastor protege. Se alguma ovelha tenta sair, o pastor vigia. Por isso ele é a porta das ovelhas. E ele veio para morar conosco, ele se encarnou. Agora, nos versos 5 e 6 do Salmo 23, um dia o pastor vai nos levar para morar na sua casa. Ele deixará de ser pastor e será nosso anfitrião. Se nós o recebemos aqui na terra, ele vai nos receber um dia na casa dele, lá no céu. Foi isso que ele prometeu. Por isso que o seu coração se abre nesse dia, para que você aceite o maravilhoso pastor como o pastor da sua vida. Acredite na existência dele, no amor dele, e em cada momento que ele falar ao seu coração, não duvide. É o Espírito Santo conduzindo você para a vida eterna. Por isso que Deus o abençoe, que você tenha uma manhã abençoada. Ora comigo. Pai Celeste, obrigado pela certeza de que o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor for nosso pastor, nada vai nos faltar. Abençoe a todos nós nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu acredito que todos vocês já escutaram estas palavrinhas. Vocês estão com baixa imunidade. Sim, eu já escutei isso. E ali, vocês sabiam que o suco de laranja é um regulador natural do sistema imunológico? Beber um copo de suco de laranja recém-exprimido é uma ótima forma de começar bem o dia. O ideal é que o suco seja recém-exprimido e não coado, para que contenha certas quantidades de fibra. O suco concentrado, mesmo apresentando menor quantidade de vitamina C, ainda assim é boa fonte de minerais e vitaminas antioxidantes. Embora um copo seja suficiente para suprir com sobras a necessidade de vitamina C, a principal vitamina antioxidante, o suco de laranja representa muito mais do que vitamina C. Uma combinação ideal de vitaminas, minerais e centenas de fitoquímicos antioxidantes faz com que esse suco seja uma bebida insubstituível para suprir as defesas do organismo e reforçar o sistema imunológico. Algumas propriedades desse simples copo de suco de laranja: imunoestimulante, antiviral, antitrombótico, prevene os cálculos renais, melhora o rendimento físico, anticancerígeno, alcalinizante. Num desjejum completo, não deve faltar um bom copo de suco de laranja. Ele produz energia, aumenta as defesas do organismo e protege contra o câncer. Então, vamos tomar todo dia um bom copo de laranja? É só exprimir e desfrutar. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Cuidado da esposa. É erro generalizado não fazer diferença na vida de uma mulher antes do nascimento de seus filhos. Neste importante período, o trabalho da mãe deve ser aliviado. Grandes mudanças se estão efetuando em seu organismo. Este requer maior quantidade de sangue e, portanto, mais alimento da qualidade mais nutriente para se transformar em sangue.
A menos que tenha suprimento abundante de alimento nutriente, não poderá reter sua força física e sua prole é privada de vitalidade. Sua roupa também precisa de atenção. Deve ter cuidado em proteger o corpo da sensação de frio. Não deve desnecessariamente chamar a vitalidade para a superfície a fim de suprir a falta de suficiente roupa. Se a mãe se priva de abundância de alimento saudável e nutritivo, sofrerá falta de sangue na qualidade e na quantidade. Sua circulação será deficiente e ao filho faltarão os mesmos elementos. Os filhos serão incapazes de assimilar alimento que se possa converter em bom sangue para nutrir o organismo. O bem-estar da mãe e do filho depende muito de roupa boa e quente, assim como de bastante alimento nutritivo. O saque extra sobre a vitalidade da mãe deve ser considerado e atendido. Importante o controle do apetite. Mas, por outro lado, a ideia de que a mulher, por causa de seu estado especial, possa deixar o apetite de rédeas soltas é um erro baseado no costume, mas não no são raciocínio. O apetite da mulher nesse estado pode ser instável, caprichoso e difícil de ser satisfeito, e os costumes permitem-lhe qualquer coisa que ela imagine, sem consultar a razão quanto a poder tal alimento suprir-lhe nutrição ao corpo, ao crescimento de seu filho. O alimento deve ser nutriente, mas não de qualidade excitante. Diz o costume que se ela deseja alimentos cárneos, picles, pratos condimentados ou pastéis de carne, que os coma. O apetite tão somente é que deve ser consultado. É este um grande erro e causa muito dano. Este dano não pode ser calculado. Se há ocasião em que seja necessária a simplicidade no regime alimentar e cuidado especial quanto à qualidade do alimento tomado, é isso durante esse período importante. As mulheres, dirigidas por princípio e bem instruídas, não se desviarão da simplicidade do regime alimentar, nesse tempo sobretudo. Considerarão que há outra vida que delas depende e serão cuidadosas em todos os seus hábitos e especialmente no regime alimentar. Não devem comer o que não nutra e seja excitante, simplesmente por ter bom gosto. Há demasiados conselheiros prontos a persuadi-las a fazerem coisas que a razão lhes diz que não devem fazer. Nascem crianças doentias por causa da satisfação do apetite por parte dos pais. O organismo não requeria a variedade de alimentos nos quais demoravam o pensamento. Pensar que, por estarem no pensamento, devam também estar no estômago é um grande erro que as mulheres cristãs devem rejeitar. Não deve ser permitido à imaginação controlar as necessidades do organismo. Os que permitem que o paladar os domine sofrerão a pena da transgressão das leis de seu ser. E a questão não termina aí, sofrerá também sua inocente prole. É indispensável ambiente agradável. Deve exercer-se grande cuidado para tornar alegre e feliz o ambiente que circunda a mãe. O esposo e pai está sob a especial responsabilidade de fazer tudo o que estiver em seu poder para aliviar a carga da esposa e mãe. Deve levar tanto quanto possível o fardo que representa a sua condição. Deve ser afável, cortês, bondoso, terno e especialmente atencioso para com todos os seus desejos.
conselhos relacionados com a maternidade. Toda mulher prestes a tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente uma disposição feliz, alegre, contente, sabendo que por todos os seus esforços postos nesta direção, será ela recompensada 10 vezes mais no caráter tanto físico como moral do seu rebento. E isto não é tudo. Ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos animosos e, assim, encorajar um feliz estado de espírito e lançar alegre reflexo de sua própria felicidade de espírito na família e nos que com ela se associam. E, em grande medida, sua saúde física melhorará. Um poder será comunicado às forças vitais e o sangue não circulará lentamente, como seria o caso se ela se entregasse ao desânimo e tristeza. Sua saúde mental e moral é revigorada pela leveza de seu espírito. O poder da vontade pode resistir a impressões da mente e provar-se-á grande tranquilizador dos nervos. Os filhos, que são privados desta vitalidade que deviam herdar dos pais, devem receber o máximo cuidado. Por cerrada a atenção às leis de seu ser, melhor condição destas coisas pode ser estabelecida. A alimentação da criança. O período em que o infante recebe nutrimento da mãe é crítico. Muitas mães, enquanto amamentando o filho, têm se entregue a excessivo trabalho, sofrendo aquecimento do sangue enquanto cozinham, e o lactente tem sido seriamente afetado, não somente com o alimento febril do seio materno, mas também o seu sangue fica envenenado pelo insalubre regime da mãe, que lhe elevou a temperatura de todo o organismo, afetando assim o alimento do infante. Este é também afetado pelo estado de espírito da mãe. Se ela se sente infeliz, se agita facilmente ou é irascível, dando expansão a arroubos de paixão, o nutrimento que o infante recebe de sua mãe fica inflamado, não raro produzindo cólicas, espasmos, causando por vezes convulsões e desmaios. Também o caráter da criança é mais ou menos afetado pela natureza do nutrimento que recebe da mãe. Quão importante, então, que a mãe, no período de amamentação, preserve um feliz estado mental, controlando perfeitamente seu espírito. Em assim fazendo, o alimento da criança não fica prejudicado e o procedimento calmo e seguro da mãe no cuidado do filho tem muito que ver em modelar-lhe o caráter. Se a criança é nervosa e facilmente agitável, a conduta cuidadosa, tranquila da mãe terá uma influência suavizante e controladora, e a saúde do infante poderá ser muito melhorada. As crianças têm sido grandemente prejudicadas por tratamento impróprio. Se impertinentes, são geralmente alimentadas para calar-se, quando na maioria dos casos a verdadeira razão é o haverem recebido demasiado alimento, havendo ficado prejudicadas pelos hábitos errôneos da mãe. Mais alimento apenas piora a situação, pois seu estômago já está abarrotado. A mãe muitas vezes faz planos para umas tantas tarefas durante o dia e quando as crianças a incomodam, em vez de tomar tempo para amenizar-lhes suas pequenas mágoas e distraí-las, dá-lhes às vezes de comer para que se aquietem, o que responde ao propósito por algum tempo, mas torna, consequentemente, a coisa pior. O estômago das crianças foi sobrecarregado com alimento, quando não tinha dele a mínima necessidade.
tudo o que se necessitava era um pouco do tempo e atenção da mãe. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Deus na natureza. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Em todas as coisas criadas veem-se os sinais da divindade. A natureza testifica de Deus. A mente sensível levada em contato com o milagre e mistério do universo não poderá deixar de reconhecer a operação do poder infinito. Não é pela sua própria energia inerente que a Terra produz suas dádivas e ano após ano continua seu movimento em redor do Sol. Uma mão invisível guia os planetas em seu giro pelos céus. Uma vida misteriosa invade toda a natureza, vida que sustenta os inumeráveis mundos através da imensidade toda. Encontra-se ela no ser microscópico que flutua na brisa do verão. É ela que dirige o voo das andorinhas e alimenta as pipilantes avizinhas de rapina. É ela que faz com que os botões floresçam e as flores frutifiquem. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem a ação do coração, regulando o fluxo da corrente da vida no corpo, são as leis da inteligência toda-poderosa, as quais presidem as funções da alma. Dele procede toda a vida. Unicamente em harmonia com ele poderá ser achada a verdadeira esfera daquelas funções. Para todas as coisas de sua criação, a condição é a mesma. Uma vida que se mantém pela recepção da vida de Deus, uma vida exercida de acordo com a vontade do Criador. Transgredir sua lei física, mental ou moral corresponde a colocar-se o transgressor fora da harmonia do universo, ou introduzir discórdia, anarquia e ruína. Para aquele que assim aprende a interpretar seus ensinos, toda a natureza se ilumina. O mundo é um compêndio e a vida uma escola. A unidade do homem com a natureza e com Deus, o domínio universal da lei, os resultados da transgressão, não podem deixar de impressionar o espírito e moldar o caráter. Essas lições nossos filhos necessitam aprender. Para a criancinha ainda incapaz de aprender pela página impressa ou tomar parte nos trabalhos de uma sala de aulas, a natureza apresenta uma fonte infalível de instrução e deleite. O coração que ainda não se acha endurecido pelo contato com o mal está pronto a reconhecer aquela presença que penetra todas as coisas criadas. O ouvido ainda não ensurdecido pelo clamor do mundo está atento à voz que fala pelas manifestações da natureza. E para os mais velhos que necessitam continuamente desta silenciosa lembrança das coisas espirituais e eternas, as lições tiradas da natureza não serão uma fonte inferior de prazer e instrução. Como os moradores do Éden aprendiam nas páginas da natureza, como Moisés discernia os traços da escrita de Deus nas planícies e montanhas da Arábia, e o menino Jesus nas colinas de Nazaré, assim poderão os filhos de hoje aprender acerca dele. O invisível acha-se ilustrado pelo visível. Sobre todas as coisas na terra, desde a árvore mais altaneira da floresta até o líquen, que se apega ao rochedo, desde o oceano ilimitado até a mais tênue concha na praia, poderão eles contemplar a imagem e inscrição de Deus. Tanto quanto possível seja a criança, desde os mais tenros anos, colocada onde este maravilhoso compêndio possa abrir-se diante dela, que possa ela contemplar as cenas gloriosas desenhadas pelo artista mestre sobre a tela mutável dos céus, que se familiarize com as maravilhas da terra e do mar, que observe os mistérios que se vão revelando nas estações em contínua sucessão, e em todas as suas obras aprenda acerca do Criador. De nenhuma outra maneira poderá o fundamento de uma verdadeira educação ser lançado tão firmemente, tão seguramente. Todavia, a própria criança, quando em contato com a natureza, terá motivos para perplexidade. Não poderá deixar de reconhecer a operação de forças antagônicas.
Aqui é que a natureza necessita de um intérprete. Olhando para o mal manifesto mesmo no mundo natural, todos têm a mesma triste lição a aprender. Um inimigo é quem fez isso. Mateus 13, 28. Apenas a luz que resplandece do Calvário pode o ensino da natureza ser aprendido corretamente. Por meio da história de Belém e da cruz, mostre-se quão bom é vencer o mal, como cada bênção que nos vem é um dom da redenção. Na sarça e no espinho, nos cardos e no joio, acha-se representado o mal que macula e deslustra. No pássaro canouro e na florescência, na chuva e no raio de sol, na brisa e no orvalho brando, em miríades de coisas na natureza, desde o carvalho da floresta até a violeta que floresce à sua raiz, vê-se o amor que restaura. A natureza ainda nos fala da bondade de Deus. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Esta é a mensagem que sob a luz da cruz se pode ler em toda a face da natureza. Os céus declaram sua glória e a terra está cheia de suas riquezas. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.